Graça e paz, queridos irmãos. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para juntos abrirmos as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17, e versículos a partir do versículo 7 a seguir. Amém? Palavra do Senhor que nos diz: E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Meus amados, eu quero nessa noite trazer uma palavra a qual o Espírito Santo ministrou o meu coração nessa tarde, e meditando nós podemos receber de Deus uma palavra que eu creio que vai falar ao seu coração. O tema da mensagem desta noite é crise, a oportunidade do milagre. Amém? Queridos, quando nós falamos de crise, é natural, e nós estamos tratando de um assunto que é não muito desejável. Nós, naturalmente, nós optamos por falar sobre coisas boas, e a crise não é uma delas. Porém, as crises são necessárias. E por que as crises são necessárias? Porque é nas crises, queridos, que nós nos reinventamos. Amém? É em crises que nós atravessamos, que nós superamos os nossos limites. É nas crises também, queridos, que Deus, Ele nos tira da zona de conforto. Amém? E nos leva para uma zona de aprendizado e até mesmo de confronto. Na Bíblia nós vamos, queridos, nos deparar com várias pessoas que passaram por vários níveis de crises, né? E não só passaram por essas crises, mas essas pessoas venceram essas crises, né? E vivenciaram, não só venceram, mas elas vivenciaram a provisão de Deus
e a prosperidade. Então nessa noite nós vamos aprender, dentre muitas histórias que nós observamos na palavra de Deus, dentre elas nós vamos tratar sobre a história da viúva de Sarepta, que está registrado no texto de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e versículo 9, onde nós lemos. A Bíblia nos ensina e nos relata, queridos, que Deus, ele diz para o profeta Elias, ele fala: Elias, eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha o que diz o versículo de número 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. E olha o que Deus vai dizer para Elias, irmãos. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta e de Sidom. Fique por lá. Olha só. Ordenei a uma viúva daquele lugar para que lhe forneça comida. Olha só. Deus está dizendo aqui para Elias: Elias, eu já ordenei a uma mulher viúva que ela te alimente. Agora, o que nos chama a atenção nessa história, irmãos, é que o texto ele é muito enfático. O texto diz que Deus ordena a uma mulher viúva, porém ela não era só viúva, o que já era uma condição na época, em meio àquela cultura, uma condição deplorável. Amém? Porém, além de viúva, ela era uma viúva pobre, não é verdade? Ela era pobre, e além de pobre, o cenário, o texto vai nos mostrar isso. A palavra de Deus nos relata que ela estava enfrentando uma seca terrível, queridos. E detalhe, meus amados irmãos, seca essa que foi anunciada pelo próprio profeta alguns anos antes. Olha que situação. Então Deus está mandando o profeta, o mesmo profeta que é quem prenuncia a seca, quem ordena que não chovesse em Israel por 3 anos e 6 meses, e a Bíblia diz que não choveu. Esse mesmo profeta agora, ele vai a uma viúva pobre e que está enfrentando a seca, que o próprio profeta havia predeterminado anos antes, né? Então a Bíblia diz que Elias, ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali, olha o que a Bíblia diz: eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Queridos, sabe o que nos chama a atenção? É que nessa época a água ela era valiosíssima. A água nessa época, irmãos, ela tinha valor, peso de ouro, porque eles estavam vivendo uma época de seca. Olha o que o versículo 10 diz: e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: pode-me trazer um pouco de água numa jarra para que eu possa beber? E a Bíblia diz, queridos, que aquela mulher, ela vai, né? O versículo 11 vai dizer isso: enquanto ela ia buscar água, aí Elias grita, né? Ele diz: ô mulher, ele chama ela novamente, né? E olha o que Elias vai dizer para ela. Depois que ele chama ela mais uma vez, Elias vai dizer: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas aí, queridos, ela respondeu, olha só, ela respondeu para Elias: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Agora, o que nós aprendemos nesse texto, queridos, é que para que nós possamos
aproveitar as oportunidades na crise. Nós estamos aprendendo nessa noite que crise é a oportunidade do milagre. Para nós aproveitarmos esta oportunidade do milagre na crise, a primeira lição que nós aprendemos aqui no texto é que para haver milagre na crise é preciso obediência à voz do homem de Deus, à voz do próprio Deus, porque ali Elias estava não em nome próprio. Eu faço-lhes uma pergunta: foi Elias que decidiu ir para Serepta? Não. Quem o enviou para lá? Foi o próprio Deus. Quem havia dito para Elias que já havia ordenado a uma mulher viúva para lhe dar alimento? O próprio Deus. Não é verdade? Então, quando Elias ele vai até a Serepta e ele pede água para aquela mulher, e a água tinha um valor significativo, porque era uma época de escassez, e ele não se contentando, ele também pede alimento para que ela trouxesse um bolo, né? Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 11: enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ele pede um pedaço de pão. Mas aí ela responde: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. É interessante que ela presume, né? Ela declara ali que Elias era um homem de Deus. Ela diz: o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um pouquinho de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha só que situação que ela estava vivendo. Era uma situação de crise, né, irmãos? Era um caos, era uma situação de escassez, né? Mas nós aprendemos que para que Deus possa operar um milagre em meio à crise, nós precisamos obedecer. Amém? Nós precisamos ouvir a voz de Deus e pôr em prática. Perceba que quando Elias diz para ela: ei, traga-me um pouco de água para beber, queridos, ela não questiona, né? Ela não reclama, ela não murmura, ela não critica o homem de Deus. E como nós já outrora dissemos, foi o próprio Elias quem predisse aquela seca. E agora eles estão em estado de necessidade, em estado de penúria, de penumbra. Não, ela não transige com o homem de Deus. Ela ouve e ela vai buscar a água. Mas pastor, em um segundo momento, ela argumenta quando Elias pede a ela um pedaço de pão. É verdade. Mas olha com quem ela está argumentando. É para qualquer pessoa, irmãos, que ela está abrindo o seu coração, porque aqui ela vai abrir o seu coração quando ela diz: ó homem de Deus, o Deus quem tu serve, né? Que ela fala aqui no versículo 10. Olha lá. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, ele encontra a viúva. Ela está colhendo gravetos. Ele chama, pede água para beber. Enquanto ela vai buscar água, ele grita, né? Traga-me também um pedaço de pão. Aí ela responde, mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e o meu filho, para que comamos e depois morreremos. Na verdade, ela está contando para o homem de Deus a sua necessidade. Ela não está reclamando, ela não está murmurando. Ela vê neste homem de Deus que ele poderia ser resposta, que ele poderia ser a oportunidade na crise do milagre. Agora, em momentos de crise, queridos, Deus sempre nos colocará diante de decisões difíceis. E uma delas seria obedecer
ou reclamar? Atender ou murmurar? Perceba que o homem de Deus está pedindo para ela o que ela tinha de mais valioso. E ela poderia questionar, ela poderia reclamar, ela poderia murmurar, ela poderia transigir, mas ela não faz. Ela opta, ela decide por obedecer. E nós aprendemos que em momentos de crise, dois tipos de pessoas vão surgir. Olha só, primeiro, aqueles que vão culpar sempre o governo, né? Nós estamos vendo um momento de crise agora no nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Quando nós vamos nas redes sociais, quantas pessoas estão querendo encontrar um culpado? Não é verdade? E os que mais são responsabilizados nesse momento são os governos, né? Ela poderia ter dito: não foi você, profeta, quem predisse esta seca? Ou seja, foi você, Elias, quem nos meteu neste caos. Agora, resolva você. Você não foi homem de Deus para orar para que não chovesse? Agora ore para que chova. Ela poderia ter dito isso, irmãos, mas ela não optou reclamar. Amém? Perceba que em momentos de crise vai surgir pessoas também que culpam outras pessoas, né? Nós vemos aí nas redes sociais as pessoas se degladiando. Tem pessoas perdendo relacionamentos antigos por causa de questões políticas. Pessoas maltratando umas às outras, bloqueando umas às outras nas redes sociais, nos aplicativos, porque a opinião do outro não coaduna com a minha opinião, né? Pessoas que nesse momento de crise elas reclamam porque elas querem fazer os seus direitos. Irmãos, em crise, os direitos de todos os cidadãos, eles acabam, por sua vez, sendo restringidos, porque agora nós não podemos pensar na individualidade, nós temos que pensar na coletividade. Ela poderia ter pensado em si mesma, aquela viúva. Ela poderia ter dito: olha, a água que eu tenho é só para mim e o meu filho. O alimento que eu tenho é só para mim e o meu filho. Eu não vou fazer para o Senhor. Perceba que no texto, em momento algum, ela jamais disse não para o homem de Deus. Ela disse que o que ela tinha não era suficiente. Mas em momento algum ela nega atender a necessidade daquele homem de Deus. É por isso que o homem de Deus vai dizer para ela: não temas, faz primeiro para mim. Porque em momento algum ela se nega a atender o homem de Deus. Então, em momento de crise, queridos, dois tipos de pessoas vão se revelar: aqueles que criticam, que murmuram, que reclamam, que blasfemam contra Deus. Oh Deus, você não está vendo o que eu estou vivendo? Você não está vendo o que eu estou passando? Você não está, Deus, interessado nesta crise que eu estou vivendo? Olha o caos que eu estou vivendo, Senhor. Tu não estás nem aí para o que eu estou passando. Muitas pessoas estão até blasfemando, atribuindo a Deus a razão das suas crises, da sua decadência, da sua escassez. Outros também murmuram, e a murmuração, queridos, é a ausência de gratidão. Olha, talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas você tem tudo o que você precisa. Você tem um lar, você está abrigado, você tem um alimento para colocar na sua mesa, você tem paz, você tem a alegria, você tem a proteção. E por vezes, parece-nos, queridos, que essas coisas perderam valor. Parece que as coisas materiais, que os bens financeiros, parece que eles, em alguns momentos, eles têm mais valor, ou nós atribuímos mais valor a eles, do que as coisas que de fato têm valor, que são os nossos relacionamentos, os nossos familiares. Estes são os maiores bens
que alguém pode ter. Amém? Então você poderia nesse momento levantar suas mãos aos céus, aonde você estiver, e agradecer. Agradeça a Deus, feche seus olhos nesse momento. Diga: Senhor, eu te agradeço pela minha família, pelo meu lar, pela proteção, pela paz. Eu te agradeço, Senhor, porque enquanto muitas pessoas estão lutando pela vida, em razão de enfermidades, eu estou bem, eu estou com saúde, eu tenho a tua proteção e a tua paz. Você pode glorificar a Deus aí onde você está? Amém, meu amado? Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora, na crise também, a crise vai revelar o segundo tipo de pessoa, que são aqueles que procuram criar soluções. Olha só, quem é esta pessoa no texto que nós lemos? Perceba que ela poderia, a viúva, ela poderia ter agido reclamando, murmurando, criticando, blasfemando, criticando os outros, pondo a culpa no próprio profeta, porque foi ele quem predisse aquela crise, aquela escassez, mas ela optou não agir dessa maneira. Ao contrário, ela aparece no texto como uma solucionadora de problema. Ou seja, o homem de Deus, ele vai até ela, né? Ela está enfrentando uma seca violenta. Quando o profeta pede água, ela não questiona, ela não murmura, ela não reclama, ela não atribui culpa ao homem de Deus. Ao contrário, em risco da própria vida, ela vai buscar e ela entrega a ele de bom grado. Amém? Olha só, no texto nós vamos aprender duas coisas. Primeiro, a oportunidade do milagre na crise para o profeta era a viúva. Era a viúva. Porque Deus disse a ele, quando a água do ribeiro secou, o Senhor disse: vai a Sarepta, eu já ordenei uma viúva que te dê alimento. Agora, paralelamente a isso, a oportunidade do milagre na crise para a viúva era o profeta, o homem de Deus. Então veja só, na primeira vez, quando Elias pede a ela que ela traga água, ela traz de bom grado para atender a necessidade do homem de Deus. Como assim, pastor? No texto, a primeira coisa que Elias pede para ela é um pouco de água. E a água é o elemento mais essencial que o ser humano pode ter. O ser humano, ele sobrevive alguns dias sem alimento, mas ele não sobrevive sem água. Quando ela entrega a água de bom grado, quando ela obedece o homem de Deus, colocando em risco a própria vida, ela está demonstrando a ele que ela é a oportunidade do seu milagre em meio àquela crise, porque o próprio Deus a ordenou assim fazê-lo. O que me chama a atenção, queridos, é que Deus poderia ter usado um nobre do palácio, Deus poderia ter usado uma viúva rica, mas Deus vai utilizar uma viúva pobre, enfrentando uma seca, um tempo de escassez, de penumbra, de miséria. É como se Deus estivesse dizendo a Elias: Elias, eu vou mostrar, provar para você, que no tempo de crise, e a crise que você esteja vivendo, Elias, pode ser uma grande oportunidade para eu poder operar um grande milagre. Porque extrair, irmãos, bênçãos, extrair recursos da onde tem recursos é fácil. Mas extrair provisão de onde não tem, isso é um grande milagre. E talvez você esteja vivendo esse momento.
pastor, as contas estão chegando, o dinheiro está acabando, os meus recursos estão se findando. O Senhor nesta noite manda dizer a você: o segredo, a oportunidade, o milagre, o tempo de crise é a obediência à sua palavra. Obedeça, querido, aquilo que Deus está dizendo a você. Deus vai operar um grande milagre. Você vai viver e vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então a viúva, ela foi a resposta de Deus para Elias. Porém Elias, o homem de Deus aqui, ele é a resposta de Deus para aquela viúva. É por isso que quando ele pede pão, ela revela ao homem de Deus a sua necessidade. Ela não está contando para qualquer pessoa. Ela vai dizer para ele, diz: meu Senhor, versículo 10 que nós já lemos, versículo 11, ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, num jarro, um pouco de azeite, numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meu próprio filho, para que comamos e depois morramos. Ela está dizendo: o que eu tenho só dá para mais uma refeição. É pouco, é insuficiente. Ela abre o coração para o homem de Deus. Afinal de contas, aquele profeta representava o próprio Deus. Ela sabia que aquele homem de Deus que estava ali foi enviado por Deus até ela. Quem sabe aquela mulher não estava orando, pedindo para que Deus enviasse alguém para mudar a sua sorte. Quem sabe quando Elias pede para ela ir preparar o alimento, e a Bíblia diz que Elias diz para ela, no versículo de número 13, Elias porém lhe disse: não tenhas medo, vá para a sua casa, faça o que disse, mas primeiro faça um bolo pequeno para mim. Olha só a ousadia do homem de Deus. Não tenha medo. Ela está dizendo: homem de Deus, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, eu peguei 2 gravetos, vou preparar, vou fazer a última refeição e depois morreremos. Mas ela não sabia que quem estava ali era o próprio Deus representado na pessoa de Elias. Não era apenas o homem de Deus dizendo a ela, era o próprio Deus dizendo para ela: não tenhas medo. Só que todo milagre, irmãos, requer, em primeiro lugar, requer um posicionamento de nós mesmos. Requer que nós confiemos no Senhor, que obedeçamos a sua palavra, que creiamos naquilo que o Senhor está nos direcionando a fazer. Quando Elias diz para ela: vá, prepare um bolo, ela vai dizer: eu não tenho alimento suficiente. Quando o profeta diz para ela: vá, faça dessa forma, ela também não questiona, ela não transige, ela não reclama, ao contrário, ela vai preparar. E a ordem do profeta foi: traze um bolo pequeno na tua mão para mim. Ela responde: eu não tenho bolo, só tenho um pouquinho de farinha, só tenho um pouquinho de azeite. E nós aprendemos, queridos, que o segredo do milagre na crise é a obediência à voz de Deus. A palavra de Deus diz que enquanto ela precisou, olha só, enquanto a mulher precisou pôr em prática a sua obediência, Deus vai requerer do profeta também algo.
Porque o profeta, quando ele se depara com aquela situação que a mulher estava vivendo, que a viúva estava vivendo, ele poderia ter questionado o Senhor: Senhor, por que o Senhor não abasteceu essa mulher? Senhor, afinal de contas, eu orei para que a chuva não caísse, para que houvesse esta seca por ordem do Senhor. O profeta não questiona a Deus. Nesse momento, o que é que Elias faz? Ele chama a responsabilidade para ele. Não é verdade? Quando ele diz para a mulher: não temas. Olha o que ele está dizendo: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará. Ele declara isso para ela. Ele põe a sua fé em prática. A mulher precisou expor a sua obediência, mas o homem de Deus aqui, ele exercita também a sua fé. Quando ele diz: vai, prepara primeiro para mim. Tempo de crise, de escassez, Deus quer que você profetize, meu amado. Pastor, como é que eu profetizo? Libere palavras de bênção. Deus quer que você coloque a sua fé em ação. Você que está vivendo um momento de escassez, de necessidade, de crise, de penumbra, de desemprego, de dificuldade financeira, você não sabe como será. Deus requer de você obediência à sua palavra. Perceba que primeiro Elias, ele dá àquela mulher uma voz de comando. Depois ele entrega a promessa. Primeiro ele diz: faze primeiro para mim. E depois ele entrega a promessa: mulher, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará. O problema, queridos, é que nós não aceitamos a voz de comando que Deus nos dá. Nós apenas queremos a promessa. Nós apenas recorremos às promessas que Deus tem a nós. Mas eu quero dizer a você que toda promessa de Deus vem vinculada a uma direção que Deus quer nos dar. É uma voz de comando. Toda promessa que Deus tem para cumprir em nossa vida, queridos, depende de como nós vamos nos determinar diante da promessa, diante da direção, diante da diretriz, diante da orientação de Deus. Aquela mulher poderia ter se negado, mas ela jamais viveria a promessa de provisão que Deus tinha para a sua história de vida, porque as grandes vitórias sempre estarão escondidas em grandes renúncias. Se você não estiver disposto a tomar decisões, a renunciar, a enfrentar a crise que você está vivendo, se você correr, se você se esconder, se você se utilizar do medo, se você se utilizar dos recursos dos fracassados, que é a murmuração, a reclamação, as críticas, você sempre será alguém que não viverá coisas extraordinárias. Mas se você estiver posto a renunciar, se você estiver disposto, queridos, a aceitar orientação, a ouvir voz de direcionamento de Deus, a aceitar de Deus, queridos, uma palavra de conselho, uma palavra de direção, eu quero te dizer que sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu lar, há uma promessa de provisão, de bênçãos, de abundância, de abastança que Deus trará sobre a tua história, em nome de Jesus. Eu declaro isso, meu amado, sobre a tua vida. Perceba, queridos, que ela não questionou. Elias também não questionou a Deus. Elias poderia ter dito: Senhor, o Senhor vai me mandar para eu poder ser sustentado por uma viúva, e uma viúva pobre, enfrentando uma escassez, uma seca terrível. Elias poderia se sentir, queridos, constrangido, né? Para o homem
ele se sente constrangido por depender de uma mulher por uma situação bem menos vergonhosa, poderíamos dizer assim. Mas na verdade Deus está dizendo para Elias: Elias, não se sinta constrangido, eu ordenei ela. E através do pouco que ela tem, com o pouco que ela tem, com aquilo que ela entende ser insuficiente, eu vou criar uma situação, eu vou operar um milagre extraordinário. Queridos, muitas vezes nós achamos que nós temos pouco. Quando ela disse: eu só tenho um pouco de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, é o último que eu tenho. Eu vou comer e depois vou morrer. O que nos chama a atenção é que ela não retém, mas ela de bom grado, ela entrega. Quando a gente entrega sem reter o que Deus pede de nós, nós vamos viver coisas extraordinárias. Porque quem tem muito, queridos, quem tem muito não precisa de milagre. Quem precisa de milagre é quem tem pouco, ou quase nada. Esses são os que precisam de um milagre. Por isso Deus requer dela. Para ela era pouco, para ela era quase nada, para ela era insignificante. Mas era o princípio ativo, era o elemento essencial, era o elemento indispensável para Deus operar um milagre extraordinário na história daquela mulher. Talvez você diga: pastor, é tão pouco, eu não vou fazer porque é pouco, eu não vou ajudar porque é pouco. Não pense assim, queridos. É um pouco seu, é um pouco de outra pessoa, é um pouco de outro, e 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 de outro, que se transforma em muito. Amém? Então olha só, para nós terminarmos, tem gente que pensa assim: eu não vou ajudar porque eu não posso fazer muito. Deus não quer que façamos muito, Deus quer que façamos. Mas é pouco, faça. Mas minha oração, pastor, ela é tão simples, faça. Pastor, mas o meu conhecimento é pouco, faça. Minha ajuda é simplória, faça. É com essa ajuda que Deus vai mover céus e terra. É com esse pouquinho que Deus vai sustentar muitos. Amém? Então olha só, Elias disse: faz primeiro para mim. E ela obedece. E ela faz primeiro para o homem de Deus. E mais uma vez, aquela viúva, ela é desafiada a obedecer. Talvez você está enfrentando um tempo de escassez, de dificuldade. Quem sabe Deus nessa noite está chamando você à obediência. Obedeça, queridos, à voz de Deus. Ei, a voz de Deus nunca te levará a um beco sem saída. A voz de Deus nunca te levará para um lugar onde você veja teus sonhos morrer, onde você veja aquilo que você sonha não se cumprir. Não. Deus sempre te levará para um lugar melhor. Ainda que você tenha que por algum momento se sacrificar, faz parte. Mas obedeça, ela sempre te levará para o lugar central onde Deus quer que você esteja. Essa mulher, ela entendeu que o milagre estava na obediência. O profeta Elias dá o comando, mas ele também emite a promessa. E pastor,
Qual o resultado de obedecer, de exercitar a fé em meio à crise e à escassez? Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, meus amados? Amém?